Muita gente sabe que a rivalidade entre Saitama e o Goku é algo que chega a ser incomensurável. A discussão de que existe entre esses dois personagens para saber quem é o mais forte e quem venceria no combate chega até mesmo a extrapolar, porque o que você vê de fanboy do Goku dizendo que o Goku destrói o universo com um soco, ou mesmo também o fanboy de Saitama dizendo que ele tem força infinita, chega até a ser delírio coletivo total. E como eu, um mero intermediador de tretas, resolvi, por que não, colocar mais lenha nessa fogueira ainda mais. Saitama contra todo o universo de Dragon Ball. Diz aí pra você quem vocês acham que venceria. Eu tenho a minha opinião de quem venceria, mas não sei se a grande maioria vai concordar comigo não. Fala pessoal, beleza? Aqui que vos fala é o Thiago. E antes da gente entrar nessa batalha, primeiro temos que estabelecer duas regras nesse confronto, que vai ser essencial para a gente poder determinar quem vence ou quem venceria numa luta. Primeira regra, o Saitama, vamos então considerar ele com suas mesmas características e propostas do personagem que ele tem no seu universo One Punch Man. E o porquê disso? Porque se eu não considerar as características ou propostas que o Saitama ele tem, eu estarei então nerfando o Saitama e favorecendo então o universo de Dragon Ball. E é o que não queremos favorecer, é nenhum lado. E também é por esse motivo que o universo de Dragon Ball também será considerado tudo e mostrado até agora. Inclusive, eu iria considerar a maior parte dessa batalha o mangá de Dragon Ball, pois o anime, além de ter cortado e modificado também muitas coisas da obra, o anime ele é mais inconsistente e também incoerente do que o mangá. Segunda regra, vamos então separar o universo de Dragon Ball em camadas, assim vamos saber até onde o Saitama poderia chegar. A primeira camada é a camada então dos guerreiros. Os guerreiros de Dragon Ball, eles se estendem então em vários universos, desde aqueles que participaram do torneio de poder até mesmo também que não participaram. Mas vamos então trabalhar somente no que foi apresentado até agora. E esses guerreiros variam então de poder, podendo também adquirir um poder bem parecido ou bem no estilo, de um deus da destruição. Até mesmo também adquirir uma técnica que deriva então dos anjos. A segunda camada, Deus da Destruição. Falando então nos Deus da Destruição, eles são seres que existem no universo para poder colocar o equilíbrio e a ordem no cosmos. Os Kaioshins criam coisas, enquanto então os Haikaishins destroem tudo aquilo o que não serve. A terceira camada, os anjos, são entidades que detêm então um dos maiores conhecimentos do universo, os mestres dos próprios deuses da destruição, sendo capazes então até mesmo também de superar eles em poder. Apesar dos anjos serem tão mais poderosos, eles não são seres que lutam, sendo então considerados então anjos imparciais. Daishinkan, o pai dos anjos e também o sumo sacerdote, que traz então equilíbrio para todos os outros universos, também que obedece também a uma entidade suprema em Dragon Ball, que é o Zeno. Daishinkan também é um anjo cujo poder está além dos limites na camada então dos anjos, podendo também remodelar as coisas através então do nada. E por último, Zeno, a entidade suprema talvez em Dragon Ball. Eu digo talvez porque existe então o deus Arama. O Zeno é um deus que governa então acima dos anjos. Ele tem então o poder de apagar tudo da existência, podendo então aniquilar todos os universos caso ele queira. Zeno, apesar de conter um poder gigantesco, ele tem então uma mentalidade de uma criança e pode ser facilmente influenciado ou então manipulado. Vamos então começar com o Saitama, que é um personagem fácil de ser interpretado e fácil de se explicar sem precisar se alongar tanto. Saitama ele é um herói de classe A, que tá mais para um classe S, ou então muito acima disso. Por quê? Bom, porque o Saitama ele passou por um treinamento muito extensivo, ganhou então poder exponencial, uma força, velocidade, resistência muito acima dos padrões e também do topo dos heróis de classe S em One Punch Man. Saitama ele é considerado então um personagem cômico. Como assim, Thiago? Personagem cômico? Quer dizer que ele é um personagem de comédia? Que ele tem Toon Force? Não, jovens. Saitama ele é um personagem cômico porque ele ignora fatores triviais que para um outro personagem teria totais efeitos ou que ele então estaria preso nesses fatores triviais. Por exemplo, Saitama ele é capaz de mover um portal interdimensional com as suas mãos. Para um personagem padrão ele não conseguiria fazer um tal feito. Até mesmo também para personagens Dragon Ball em si, eles não conseguiriam fazer algo desse tipo. Saitama, mesmo também em situações que é praticamente impossível dele sobreviver ou fazer um tal feito, ele meio que burla a lógica que um personagem padrão não conseguiria fazer. Por exemplo, o Saitama surfando em um porta-aviões tranquilamente,
O Saitama, com um espirro, varreu o planeta de Júpiter inteiro. Saitama, com um peido, se mover no vácuo do espaço. O Saitama, ele sobrevivendo no núcleo da Terra. Apesar de não ser um feito diretamente, mas só mostra o quão não sério o Saitama é justamente ele fazendo então um supino com 2 buracos negros. Enfim, tem muitos exemplos que eu posso dar pra vocês lá que o Saitama ele é um personagem cômico, mas não tem nada a ver com Toon Force, mas sim porque ele ignora as coisas que para tais personagens padrões seria impossível. Tendo isso em mente, pois isso vai ser muito importante, vamos discutir como seria o Saitama contra então o universo de Dragon Ball. E para enfrentar o universo de Dragon Ball, ele precisaria então passar da primeira camada, a camada então dos guerreiros. O universo de Dragon Ball, ele existe então vários guerreiros, cada um deles com suas particularidades e também diferenciais. O Saitama ele é projetado para ser o que? Invencível, enquanto então o Dragon Ball ele é então caracterizado por batalhas prolongadas e também superação aos poucos. Um ponto importante que se deve então ressaltar é que o Saitama é um personagem com crescimento exponencial. O que isso quer dizer, Thiago? Bom, a cada medida que o Saitama ele se solta, na luta, a cada medida que ele vai lutar a sério, mais longe a sua força ela vai. Para falar a verdade, a sua força ela é então indeterminada. Não dá para sabermos o quão longe ou quão alta a força também todos os atributos do Saitama pode ir. E isso ficou claro na explicação do Garou Cósmico. E por que eu estou dizendo isso? Porque assim como eu falei na batalha do Cósmico e Garou contra o universo de Dragon Ball, guerreiros de classe baixa ou guerreiros que não estão no mesmo nível de poder, digamos assim, atual do Vegeta e do Goku, que são os personagens principais ali, não conseguiriam enfrentar o Saitama. Por um motivo simples: força, velocidade, resistência e principalmente feitos. Como assim, Thiago, feitos? Olha, eu sei que Dragon Ball é uma franquia gigantesca, mas com muitos fanboys que tem para poder defender o seu universo preferido. E o que eu quero dizer é, tirando os maiores guerreiros de Dragon Ball, como Goku, Vegeta, Broly, Jiren e assim vai, outros guerreiros como Piccolo, Gohan, Kuririn, Tenshinhan, número 17 e 18, Mestre Kami e assim vai, não tem tantos feitos gigantescos. Por exemplo, destruir o planeta inteiro. Ah, mas agora eu tenho certeza que vai ter uma porrada de fãs de Gohan dizendo então que ele tem um poder X e que ele então destrói o sistema solar todo, cara. Olha, jovens, de algum tempo pra cá, não só vendo Dragon Ball, tudo de novo, desde o clássico até o atual, relendo também o mangá, dá pra você perceber que Dragon Ball não é uma obra que te comprova tanto assim de feito de destruição em massa, principalmente essa nova fase do Super. A gente mal vê isso, cara. Na saga do Majin Buu, por exemplo, a gente viu então o Buu destruir então a Terra com facilidade, o céu tendo então indícios de que poderia destruir o sistema solar inteiro. A questão aqui é, Dragon Ball muitas das vezes é inconsistente, até mesmo também incoerente, mas que não mostra tão claro a potência que um guerreiro realmente tem. Tipo, nós temos Vegeta e Super Saiyajin Blue. Pô, é uma transformação muito poderosa, mas em alguns momentos da série vimos ele mostrar uma destruição em larga escala. E quando eu digo em larga escala, é realmente algo gigantesco para que o seu próprio nome, poder da transformação diz. Ele não mostrou. Eu não digo tudo, mas uma boa parte em Dragon Ball é medido por nível de poder, seja então na forma base, através então de treinamento, ou mesmo também transformações, evoluindo então ainda mais o seu poder. Acontece que chegou um ponto no estágio de Dragon Ball, falando então especificamente no Super, tá? Que não dá para poder medir ou acompanhar o número de poder por justamente esses guerreiros ultrapassarem qualquer contagem. E é aí que mora o perigo da fanbase de Dragon Ball e que também, na minha opinião, estraga os feitos ou o personagem em si. Por exemplo, eu vejo a maioria ou então uma grande parte dos fanboys não, tá? Vamos ser mais carinhosos, vamos passar a mãozinha neles, os fãs de Goku, que eles usam então feito ou então a colisão do punho do Goku em Super Saiyajin God, o vermelho, com o Bills, onde então a colisão desses socos iria então destruir o universo. Então, esses caras pegam então esse feito e upam Goku ao nível que? Universal, dizendo então que ele destrói o universo com um soco. Bom, eu particularmente discordo completamente. Eu já fiz um vídeo aqui no canal dizendo o porquê que eu não uso e também discordo de quem usa sistema de tier. Pra mim, isso só coloca um rótulo no personagem. Acontece que essa colisão de soco não quer dizer nada que o soco ou o poder do Goku destrói o universo em si. Me diz vocês,
quem estava lutando contra o Goku? Foi o Bills, não é? O Bills é o deus da destruição do universo 7, não é? O que faz um pacto acontecer e gerar energia para poder destruir o universo era muito mais do poder do Bills do que o poder do Goku em Super Saiyajin God em si. Eu sei que o poder do Super Saiyajin God ou do Blue também aumentam e muito o poder do Goku, Vegeta, e é por esse motivo que guerreiros de nível do Goku e Vegeta teriam mais condições de lutar contra o Saitama do que outros guerreiros de classe baixa. Essa batalha contra o Saitama, independentemente de qual ou quão vamos calcular o poder dos guerreiros, para o Saitama e a sua evolução exponencial poderia não significar muita coisa. Se usarmos a luta do Saitama contra o Cosmic Garou, o Saitama diz que não iria lutar para poder matar o Garou, pois ele fez uma promessa para aquele garoto lá de cara de bunda, né? O que então nos dá a entender é que toda a luta contra o Garou, o Saitama nem estava então se esforçando tanto para poder matar o Garou. Imagine se ele então estivesse. Para termos uma noção da resistência do Saitama, ele foi capaz então de resistir a maior ou ao maior, né, ataque do Garou cósmico, chamado então de explosão de raios gama. Uma explosão de raios gama é então uma explosão que ocorre então no fim da vida de uma estrela maciça. É dito então ser o então maior, também mais poderoso fenômeno explosivo do universo. O corpo do Saitama dá totais condições de resistir aos ataques massivos dos guerreiros de Dragon Ball. E também abrindo um parênteses aqui, algumas pessoas vão dizer ou vão falar: ah, mas o poder dos Saiyajins aumenta então milhões de vezes o poder da pessoa. É só com um golpe ou um poder o Saitama então estaria então destruído. Olha, existem então diversas formas de discordarmos disso aqui. Primeiro que em nenhum momento da obra mostra que, por exemplo, Vegeta em Super Saiyajin Buru tem milhões, trilhões de vezes um poder para poder destruir tudo em sua frente. E outra, existe então uma coisa chamada então de área de efeito. O que isso quer dizer, Thiago? Área de efeito é basicamente um efeito que acontece com um dano causado em uma determinada coisa ou lugar. Por exemplo, o Jiren, ele tem um poder para poder destruir o universo, mas o poder que ele demonstrou não condiz com que ele tem de status, tendo então o poder de destruir o universo. Goku tem velocidade da luz, mas a velocidade que ele mostra não condiz com a velocidade da luz, que inclusive é um ponto bem polêmico que eu vou estar comentando aqui depois, tá? Acontece que a área de efeito em Dragon Ball tem duas coisas. Primeiro é que ela então se contradiz o status do personagem ter ou não ter aquele poder gigantesco que dizem ter. O segundo é que o próprio roteiro não condiz para que o tal personagem destrua ou destrói algo grande. Tipo, não é toda hora que você vai ver um personagem de Dragon Ball destruir a Terra, mas eles estão lá ameaçando: eu vou destruir a Terra, fica esperto, hein, eu vou lá destruir a Terra, só ameaçando. Diferente de One Punch Man, que mostra claramente os efeitos causados numa batalha ou numa luta sem precisar ser conveniente no roteiro. Vimos então o Garou monstro na sua forma final mostrar contra o Saitama, né? O soco do Garou fez distorcer todo o espaço em torno da Terra, afetando então todo o campo gravitacional. A obra de One Punch Man não liga se ela quer mostrar ou não área de efeito, e por ser o Saitama, ele ser um personagem que quebrou sim seus limites, toda a luta, o impacto que fizerem com ele precisa mostrar algo grande, algo de efeito absurdo, e isso é uma coisa que não vemos em toda a obra de Dragon Ball. Mas se vocês me perguntarem se os personagens de Dragon Ball conseguem destruir o planeta, eu diria que sim, mas com ressalvas, nem todos conseguem. Existem também alguns motivos que o Saitama, os fãs de Saitama do One Punch Man, usam para poder dizer que ele vence o Goku ou o universo de Dragon Ball inteiro. Eu vou listar alguns deles. Saitama, sem esforço algum, consegue então destruir o planeta de Júpiter com apenas um único espirro, enquanto então os guerreiros de Dragon Ball precisam então usar o Ki ou a força bruta para isso. Saitama não tem fraquezas, enquanto então os guerreiros contêm então fraquezas, sejam elas então falta de energia ou Ki. Uma grande parte deles não pode lutar no espaço, ou então pode ser feridos por coisa boba, por exemplo, uma rajada de Ki. Enquanto então Saitama, mesmo então enfrentando sua própria força séria, era como se não fosse nada, ele mal estava sendo ferido. Saitama é um personagem que rebateria qualquer ataque de Ki, usado então pelos guerreiros. Um exemplo foi quando ele então rebateu o ataque do Boros, que iria então destruir o planeta inteiro. Saitama tem um crescimento exponencial, por ele ter quebrado então seu limitador, ele pode evoluir muito mais do que os guerreiros de Dragon Ball. Saitama ele tem feitos mais ilógicos
ilógicos, quebrando também o conceito da física. Em alguns casos, enquanto então Dragon Ball nem chega perto disso. Inclusive, tem um feito que muita gente de Dragon Ball cita, né? Saitama ele quebrou uma dimensão espiritual. Na verdade, esse é, entre aspas, né, um feito que eu já refutei aqui no canal, em um vídeo há algum tempo, né, já tem um tempo atrás, foi o Saitama contra o Majin Buu. Nele eu falo sobre esse feito do Saitama de uma dimensão espiritual. Na verdade, o Saitama ele não quebrou uma dimensão espiritual, muito menos ele acessou essa dimensão espiritual. Acontece que, pro Saitama ele entrar nessa dimensão espiritual, foi justamente por ele estar vestido com uma fantasia. A roupa do Saitama é uma fantasia de herói. O próprio Profane X-Men diz que Saitama ele só conseguiu acessar aquela dimensão graças então à sua fantasia. Então, esse feito do Saitama da dimensão espiritual foi totalmente tirado do contexto para o quê? Para upar o personagem, dizer que ele tem força infinita, que ele quebrou a dimensão espiritual. Negativo, ele não tem força infinita, porque o Saitama ele não é uma entidade, tá? Pare de colocar o Saitama que ele tem força infinita, porque ele não é uma entidade. Força infinita é para aqueles personagens que tem realmente um poder tipo Superboy Prime, que quebra a realidade com um soco, ou então uma entidade. E o Saitama também não destruiu uma dimensão espiritual. Eu já expliquei isso aqui no canal algumas vezes. São vários motivos. Acontece que os guerreiros de Dragon Ball não dependem tanto de poder bruto. É lógico que isso ajuda, mas não é só isso. Existem técnicas ou habilidades que são muito úteis na luta. Kaioken é aumentado até 20 vezes, Genkidama podendo também ser aumentado a níveis nunca visto antes, fusão, onde multiplica então o nível de poder do guerreiro em várias vezes, uma fuba, a capacidade então de selar o oponente num pote, mas requer muito tempo, instinto superior, uma técnica usada então principalmente pelos próprios anjos, o ego superior, uma técnica mas também uma transformação, usada também pelos deuses da destruição, o Hakai, uma forma então de apagar o seu oponente da existência, ou até mesmo também desintegrar o Ki, teletransporte e muitos outros. Algumas dessas técnicas não dá para poder saber se funcionaria no Saitama. Por exemplo, o Hakai, porque nunca vimos uma técnica dessa, né, parecida em One Punch Man para a gente poder saber se funcionaria nele. E também nunca sabemos se realmente funcionaria no Saitama, porque conhecendo o Saitama, cara, seria bem possível, bem provável que ele apenas sentiria um incômodo e pronto, não aconteceria nada. E até mesmo também interessante falar do Hakai, porque o Goku já usou o Hakai no mangá, mas foi dito pelo Whis que aquele Hakai era então imperfeito, e também foi dito também pelo próprio Bills que são alguns seres imortais que ele consegue matar, então não são todos seres imortais. Mas afinal de contas, Thiago, me diz logo se o Saitama venceria os guerreiros do Dragon Ball todos. Calma, jovens, porque vocês estão curiosos, estão nervosos, calma. Considerando então que o Saitama até hoje não mostrou nenhuma limitação, fraqueza ou mesmo também dificuldade para poder enfrentar os seus inimigos, eu diria que o Saitama, se ele enfrentasse a camada dos guerreiros do Dragon Ball, ele poderia sim vencer a maioria, se não todos os guerreiros de Dragon Ball, mas com uma pequena ressalva: Broly, Jiren e Hit. Broly e Jiren porque são personagens tanques, eles aguentam muito mais porradas que o Goku e Vegeta juntos. Quem já jogou algum RPG da vida sabe que o personagem tanque aguenta muita porrada, tem muita resistência. Eles têm muito mais capacidade de Ki ou energia do que o Goku e Vegeta. Jiren ele tem um controle muito maior de Ki do que os personagens Dragon Ball em si, que já foram mostrados. Já o Broly, ele, por mais que ele seja um cara, uma fera, né, incontrolável, ele esbanja tanto poder que foi necessário a fusão para poder criar o Godita em Super Saiyajin Buru para poder derrotar o Broly. Eles chegaram até mesmo também a destruir a dimensão misteriosa, né, inteira, cara. O Hit, por causa então do seu salto temporal, o seu time skip, né, as suas técnicas também assassinas. O Hit poderia também parar o tempo em torno do Saitama e também realizar um ataque crítico no coração do Saitama. Só que tem um porém: Saitama ele não demonstrou nada que o seu corpo possa ter algum tipo de fraqueza, ao contrário dos próprios guerreiros do Dragon Ball em si, que eles têm, né. Eu diria que o Broly e o Jiren dariam mais trabalho pro Saitama do que o Vegeta ou então o Goku. Mesmo que eles então usem o X superior ou Ultra Ego, existem então dois contextos nessa parada aí. Primeiro, que ambos não iriam chegar usando tudo nas suas transformações mais poderosas da luta. É só vocês lerem lá a luta do Vegeta contra o Granola, a luta do Vegeta e o Goku também contra o Goku Black, enfim, assim outras lutas também que aconteceram no mangá. Segundo, que cada estádio que ambos
vão estar evoluindo com transformações, modo de lutar também, porque o Goku e o Vegeta eles lutam melhor que o Saitama também vai entrar naquele estado de evolução. E eu até digo que ele poderia evoluir muito mais do que aconteceu com o Cosmic e Garou. Como eu falei, o Hakai não dá para afirmar 100% de certeza que afetaria o Saitama. O Ultra Ego fica com um ponto de interrogação, e mesmo que essa forma do Vegeta, né, o Ultra Ego, dê mais força para ele, quanto mais dano ele receber, né, essa forma ainda não está refinada pelo Vegeta. O instinto superior é o que teria mais vantagem, não só a questão de desviar, mas também para poder atacar o Saitama com mais precisão. Eu também diria que o Goku teria bem mais facilidade em lutar contra o Saitama no Ultra Instinct do que essas outras transformações. No mangá, até mesmo também o Granola, cara, reconheceu que o Goku, usando então o Ultra Instinto Superior, né, Ultra Instinto Superior, o Instinto Superior em si e suas reações são altamente surreais, cara. E até mesmo também uma coisa que eu tenho que ressaltar, por mais que o Saitama não seja um grande lutador em artes marciais, ou mesmo também não saiba dar ataques de pontos vitais, né, pontos de pressões vitais, o ataque do Saitama são mais num ponto bruto do alvo, não necessariamente um ponto vital, mas que pode então causar tanto estrago como se fosse então um ponto vital. E o Vegeta até então comentou que é possível então acertar um ponto vital do Goku, o que nos leva então a pensar que um ataque sério do Saitama pode fazer tanto estrago quanto então um ataque mais simples, mas que é certeiro. Apesar disso, o Goku consegue também meio que esconder esses pontos vitais em si, né? Principalmente nas transformações. E aqui eu quero então entrar num tema mais delicado e muito polêmico, que eu tenho certeza que muitos fãs do Goku vão à loucura agora, tá? Velocidade da luz. Esse é um conceito que em Dragon Ball é muito pouco explorado e mostrado claramente, para falar a verdade, tá? Eu diria que são 0 amostras que o conceito de velocidade da luz se aplica para os guerreiros de Dragon Ball. E isso é uma coisa muito importante se ressaltar, pois a cada comentário que você vê, vemos então uma pessoa dizendo: ah, mas o Goku na transformação tal, ele aumentou a velocidade milhões de vezes a velocidade da luz. E isso é uma coisa que tal rasa, cara, porque primeiro que a pessoa que diz, por exemplo, Goku é mais rápido que a velocidade da luz, e pior, milhões ou até mesmo também trilhões de vezes a velocidade da luz, essa pessoa no mínimo não sabe o que é física ou então ciência. A própria velocidade da luz, ela é 299.792.458 metros por segundo. Essa é a velocidade mais rápida permitida nas leis da física, porque tanto a luz quanto a matéria, cada uma tem as suas propriedades. A luz não tem massa e que se move pelo espaço na velocidade da luz, sempre. É por isso que a física e a relatividade andam então em conjunto na hora de tentar explicar esses conceitos. Já a matéria, ela então contém então o que? Contém massa, né? Então ela acaba que não se movendo na velocidade da luz. Sendo mais claro, o tanto de energia para poder ser necessário um único átomo se mover na velocidade da luz precisaria então ser o que? Infinito. E é por isso que as leis da física proíbem isso. Acontece que em Dragon Ball, quando vemos então um personagem lançar uma rajada de Ki, por exemplo, a forma que ela vai de um ponto A para um ponto B é totalmente diferente fisicamente se comparado à velocidade da luz. Os personagens de Dragon Ball são rápidos, sim, tão rápidos que eles precisam então aumentar os movimentos e reações deles, caso eles queiram, né? Mas entenda que movimento de reação é diferente de movimento de locomoção. Você vai reagir a uma pessoa jogar uma maçã em você, mas é diferente de uma maçã viajar na velocidade da luz em direção ao planeta Terra. Isso porque fisicamente seria impossível. E outra, imagine só um alfinete viajando na velocidade da luz em direção à Terra. O impacto que isso causaria no planeta assim que atingisse iria destruir tudo, cara. Acontece que esses personagens de Dragon Ball, eles contêm massa, que torna então impossível deles viajarem a essa tal velocidade. E por que eu estou falando isso, explicando isso? Simples, um personagem de Dragon Ball, seja então Goku, Vegeta, Jiren, qualquer outro seja, se algum deles viajassem na velocidade da luz ou se locomovessem, né, iria então acontecer duas coisas. Primeiro, reação e consequência. O efeito disso iria acontecer na própria luta e também no lugar que eles estariam então lutando. Por exemplo, o planeta inteiro iria então se destruir completamente. Segundo, dilatação do tempo e contração do espaço.
Enquanto mais próximo você está então nessa velocidade da luz, né, mais intenso esses efeitos vão ficar. Acontece que fisicamente não dá para afirmar que os guerreiros de Dragon Ball têm velocidade da luz, e muito menos não dá para poder afirmar que um tal personagem ultrapassa milhões ou trilhões de vezes a velocidade da luz, porque não tem como ultrapassar essa velocidade fisicamente. E comparar qualquer guerreiro de Dragon Ball dizendo que ele tem uma velocidade muito acima da luz, milhares ou trilhões de vezes a velocidade da luz, é tipo você querer dizer que os guerreiros de Dragon Ball são comparáveis ao Flash em velocidade, que é o próprio conceito de velocidade. E isso é um absurdo, cara, você comparar com o Flash, velho. Ah, mas não podemos considerar ciência ou física em Dragon Ball. E por que não, jovens? Por que não? Se em outros animes, se em outros universos, o conceito físico também é usado para poder explicar, seja velocidade, força, física no modo geral. Esse é um papo que seria muito interessante de se debater em um vídeo futuro. Bom, eu acredito sim que o Saitama ele conseguiria vencer uma grande parte dos guerreiros de Dragon Ball. Provavelmente todos os guerreiros, se considerarmos então a evolução exponencial dele. Indo então para a segunda camada, Deus da Destruição, essa seria então uma luta muito interessante, que seria também difícil de dizer quem venceria. Se nos basearmos então que os Deus da Destruição têm o poder de destruir todo o universo, ou então abalar toda a estrutura do universo Dragon Ball, só por esse fato, o poder dos Haikaishins seria mais do que suficiente para poder vencer o Saitama. E é aí que a outra camada de guerreiros entra. Pois, para pensar, se o Saitama chegasse à camada dos Deus da Destruição, ele já estaria então muito, mas muito evoluído, a tal ponto que talvez ele poderia bater de frente, sim, com os Deus da Destruição, facilmente. Eu sei que isso fica um pouco no campo das ideias, né, suposições, teorias, mas como eu falei, se o Saitama ele tem a capacidade então de evoluir ao nível exponencial, ao nível que não dá para poder calcular, eu acredito então que seja então totalmente possível o Saitama derrotar os Deus da Destruição. Já o Hakai é aquele negócio, né? Eu falei no começo, Saitama faz algo que quebra a lógica, não dá pra poder saber se realmente funcionaria no Saitama 100%. E outra, não são todos os seres imortais que o Bills, por exemplo, é capaz de destruir. E pra ter uma coerência com o vídeo que eu fiz do Garou Cósmico contra o universo Dragon Ball, eu disse que o Cósmico Garou poderia vencer os guerreiros, até mesmo também vencer alguns Deus da Destruição, mas não são todos, justamente por ele ter a capacidade então de copiar e melhorar também o ataque do oponente. Já o Saitama, ele se demonstrou então estando acima do Cósmico Garou, mesmo ele então copiando o Saitama. E considerando então que o Saitama ele já estaria então evoluído, sim, ele poderia talvez vencer os deuses. E agora que a fanbase do Dragon Ball diz nos comentários: isso é uma blasfêmia, o que você tá falando? Já estou até imaginando, cara. Indo então para a terceira camada, os anjos, tá? Aqui não dá para discutir tanto. Além do poder, os anjos são muito desconhecidos, por não sabemos o quão poderosos eles podem ser. Por mais que Saitama estivesse então evoluído na camada anterior, né? Os anjos são bem mais misteriosos do que os deuses. Com os anjos não dá para poder afirmarmos nada. Só que tem um porém. Dá para poder incapacitar um anjo, e o Whis diz isso, abre aspas. Quando Deus ao qual o anjo serve morre, a consciência do anjo é suspensa até o próximo Deus aparecer. E é aí que eu quero chegar. Para derrotar um Deus da Destruição, você pode fazer duas coisas: ou derrotar ele no combate, né? Ou matar um Kaioshin. Conhecendo o Saitama, e como ele não é um herói que sai matando todo mundo, duvido muito que ele mataria um Kaioshin. Saitama, ele só derrotaria no combate mesmo, né? O próprio Deus da Destruição. E se supormos que o Saitama matasse então um Haikaishin, o anjo que serve para esse Haikaishin não iria então mais, entre aspas, existir. Pelo menos não naquele plano físico ali, somente em um outro local, esperando então o novo Deus da Destruição aparecer. Levando em consideração isso, Saitama sim poderia vencer a camada dos anjos. É uma coisa bem polêmica, mas é uma possibilidade. Agora, da Shinkan Zen, eu nem me atrevo a dizer aqui. Não acho que o Saitama poderia chegar ou a fazer algo do tipo. Considerando que o Saitama esteja então com todas as suas características que ele tem então no seu próprio universo do One Punch Man, eu diria que ele poderia vencer o universo do Dragon Ball cerca de 50 a 70%. Isso porque existem muitos outros universos que nem foram explicados ou explorados também. Então nem daria para poder aumentar essa porcentagem. Vocês concordam comigo? Vocês acham que eu esqueci de alguma coisa? Comenta aí quem vocês acham que venceria essa batalha. Lembrando sempre com educação e que essa é apenas a minha opinião. Muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreve no canal para mais duelos como esse aqui. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.